A gente vai seguir mais uma vez acompanhando o que acontece na CPMI neste momento. Vamos ouvir como está o clima lá na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Inclusive treinamento pago por partidos políticos para vir aqui ajudar na criação dessa narrativa. Sabemos que tem parlamentares dessa comissão que estiveram no escritório desse indivíduo. Presidente, eu acho que nós estamos aqui diante de um momento delicado do nosso trabalho, porque nós precisamos saber quem é que está falando a verdade nessa história. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu já tinha me manifestado, já tinha pensado e falado aqui para vocês essa preocupação, que nós temos que fazer uma cariação aqui. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse... Nada disso. Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, neste momento falando na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A gente vai seguir acompanhando o dia de hoje no que versa essa comissão que investiga as fraudes do sistema e o esquema bilionário com relação aos aposentados e pensionistas do Instituto. Sobre esse clima na CPMI, eu converso agora com o vice-líder do governo e integrante da comissão, o deputado Alencar Santana. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde. Oi, boa tarde, um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite aí todos da Band News, de todos que nos acompanham. Obrigada por nos atender. Deputado, até aqui, qual é o saldo com relação aos trabalhos, apurações, tudo que já foi, investigado juntamente, quebras de sigilos, como é que se analisa o andamento dos trabalhos na comissão? Primeiro que várias quebras já foram aprovadas, convocações. É verdade que o presidente tem feito um roteiro de data daquela pessoa convocada muito inusual, porque a gente pensou o seguinte, no plano de trabalho aprovado, chamar todos os ex-ministros, todos os ex-presidentes do INSS, todos os diretores da diretoria de benefícios e os dirigentes das entidades. E ele fica, eventualmente, fazendo sessões, chamando pessoas aleatórias que aparecem, que dá na cabeça dele. Isso atrapalha um pouco. Porque a investigação, você não tem que se preocupar no fato no início, tem que se preocupar com o final, aquilo que você quer chegar no final. Nós precisamos chegar à verdade. Para isso, vamos colher um conjunto de informações, de documentos para analisar os depoimentos em algo linear, para que a gente possa ter uma conclusão correta, adequada, que seja a verdade, né? Senão pode gerar confusões no meio do caminho e atrapalhar o trabalho. Agora, deputado, tudo que foi visto até aqui, a gente tem hoje o careca do INSS finalmente comparecendo, ele foi faltante, né, naquele dia 12 de setembro, através também de uma medida que desobrigava a presença dele compulsória na CPMI. Essa medida veio do judiciário André Mendonça como figura aí central decisiva. Como é que a gente olha para isso? Qual a importância, qual a linha central que a gente pode observar de até potencializar os trabalhos com esse depoimento dele hoje, mas a gente vê que ele está mantendo o silêncio, já teve até uma possível quebra de decoro ali, segundo até a OAB já está avaliando, com relação à confusão que foi vista dentro da comissão no dia de hoje. Qual o seu olhar a respeito desse nome e de demais ligados ao careca do INSS? Sem dúvida, ele é peça-chave. Ele operou diversas empresas, recebeu milhões, e pelo que indica, aquilo que a Polícia Federal apurou e foi revelado pela imprensa, ele era o elo entre o INSS e as entidades e outras empresas. Mas ele tem ali não respondido algumas coisas ou negado esse papel, dizendo que ele não tinha nada a ver, que ele simplesmente era dono de algumas empresas, que essas empresas prestavam trabalho. Então, assim, ele está escondendo muita informação, por isso que eu acho que vale a pena uma investigação onde a gente vá analisando mais documentos, depoimentos de pessoas laterais para chegar nas figuras centrais, porque senão a gente não tem, às vezes, elemento de indagá-lo e provar
mostrar contradição naquilo que ela fala e para a realidade, né? Ou seja, aquilo que de fato aconteceu. Então, mas ele é uma figura central, assim como o Camizotti e os dirigentes de algumas entidades, onde nós esperamos chegar quem do INSS facilitou ou quem do INSS estava na trama desse roubo, né? Que lesou aí aposentados e pensionistas no país inteiro, milhões de pessoas. Então, a gente espera, nós vamos ter, enfim, a CPI está praticamente um mês, nós vamos ter muito mais trabalho pela frente, e tenho certeza que nós vamos descobrir coisas importantes para esclarecer ainda mais os fatos. Certeza. Agora, falando sobre até o pedido de prisão preventiva que foi divulgado por parte do Nelson Williams, essa prisão que foi então direcionada. Como é que estão os trabalhos com relação a isso? Há outras possíveis prisões preventivas dentro do escopo até aqui da linha da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para que os trabalhos não sejam atrapalhados? Olha, a CPMI ela é algo extraordinário que ocorre no parlamento. É a função judicial investigativa que os deputados têm para fazer em casos excepcionais. Então, a gente não pode desmoralizar o trabalho dela, enfraquecê-la, que isso será muito ruim para a apuração, para a gente descobrir a verdade. Na segunda-feira, o presidente determinou a prisão preventiva de uma pessoa às 1h30 da manhã e às 2h30 essa pessoa estava solta. Quer dizer, não dá para a gente brincar com isso, né? Querer fazer palanque político, fazer graça para a rede social, sem levar as coisas a sério. Eu acho que a Polícia Federal, através da sua investigação e com decisão judicial, tem muito mais elemento e força para, nesse momento, tomar medidas como essa. A gente querer fazer simplesmente para dizer que nós estamos fazendo algo e ser desmoralizados na hora seguinte. Na hora seguinte, foi 1h30, a prisão preventiva, lembrando que a comissão naquele dia foi quase até 2h da manhã, e 2h30 a pessoa estava solta. Então, quer dizer, isso desmoraliza o trabalho. Não dá para a gente brincar com isso. Nós temos que ter mais materialidade, mais documento, mais provas, para a gente poder chegar a determinadas conclusões. Porque senão a gente vai tomando determinada atitude. Olha só, num dos primeiros dias, foi pedido ali a prisão de 20 pessoas. 20 pessoas. As duas únicas presas, o Careca e o Camizotti, foram presas pelo pedido da Polícia Federal, não pelo pedido da CPMI. E eles estavam também no pedido da CPMI, mas foi a Polícia Federal que pediu. As outras 18 não foram presas, porque às vezes moraliza, nos enfraquece, isso não é bom. Isso não é bom. Para a gente querer fazer algo sério, conclusivo, e que de fato traga um resultado satisfatório e bom para o processo de investigação e que traga a verdade para as pessoas, nós vamos ter que agir com mais seriedade e às vezes o afã do relator e o afã do presidente pode acabar atrapalhando e enfraquecendo a CPMI desnecessariamente. Deputado Alencar Santana, muito obrigada por suas contribuições. Seguiremos de olho na CPMI e também nos trabalhos que os senhores estão à frente, né? Parabéns, inclusive, por isso. Vamos torcer para que realmente a justiça seja feita, para que essa repetição não aconteça em nenhuma esfera no tipo de fraude, no tamanho dela e principalmente dos lesados que foram aposentados e pensionistas. Bom trabalho, deputado. Até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde para vocês, obrigado pelo convite e a todos que nos acompanham. Forte abraço. Obrigada.